Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e a paz. Continuando o nosso estudo sobre o livro de Êxodo. Hoje nós veremos a Páscoa, a primeira vez onde o Senhor institui a Páscoa. Lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, do versículo 1 ao 28, nós temos o Senhor trazendo instruções a Moisés e Arão, explicando como deveria ser feito. Deus fala para que toda a congregação de Israel se reunisse e que aos 10 dias daquele mês, cada um pegaria um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família fosse pequena, ela poderia convidar o seu vizinho, uma outra família, para comer o cordeiro com ele. O importante é que não sobrasse nada daquilo, conforme cada um podia comer, mandava calcular para que não sobrasse. O cordeiro deveria ser sem defeito e macho de 1 ano. Então poderiam tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardaria até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação imolaria esse cordeiro ao crepúsculo, ou seja, entre as 13 e 16 horas da tarde. Provavelmente, ali entre as 15 e 16 horas da tarde, esse cordeiro estaria sendo imolado. Então, eles pegariam o sangue e passariam nas ombreiras, no umbral da porta, nessa parte de cima. Então, eles entrariam para dentro das suas casas, comeriam a carne assada no fogo com pães asmos, ou seja, pães sem fermento, e com ervas amargas. E o interessante era que não poderiam também ter fermento nesse pão e não poderiam comer outra coisa. Então, eles deixam Deus dar instrução para que não comesse nada cru do animal e nem cozido em água. E não poderia deixar também nada para amanhã. O que ficasse pela manhã não poderia ser consumido, deveria ser queimado, né? E aí Deus vai dando as instruções, que essa deveria ser uma festa celebrada. E foi por volta desse tempo, entre o dia 14 e 15, que o povo de Israel foi libertado. Então, na noite em que as famílias se entraram para reunir e comemorar essa Páscoa e comer esse cordeiro, o anjo do Senhor passou e matou todos os primogênitos do Egito. Houve morte, grito e choro no Egito, como diz a palavra de Deus. Nós vimos um pouquinho mais sobre esse episódio no vídeo passado, falando sobre as 10 pragas do Egito. O link vai estar da playlist completa, estará aqui embaixo na descrição do vídeo. A comemoração da Páscoa foi acompanhada de uma semana na qual não se comia pão sem fermento, não se comia pão com fermento, numa referência à pressa com que os israelitas saíram do Egito. Posteriormente, o fermento foi adotado como um símbolo de corrupção e pecado, que precisava ser removido, talvez pelo fato de impregnar a massa, levando à fermentação, um tipo de deterioração, igual a gente vê lá no livro de Mateus. Mas aqui foi devido à pressa, porque era todo um processo artesanal, então demoraria um tempo. A pessoa que desobedecesse comendo pão fermentado dava mostras de rejeitar conscientemente a aliança com o Senhor de Israel. Lá no Gênesis 17, a gente vê o Senhor novamente instituindo a Páscoa e falando sobre os pães asmos. Essa pessoa seria eliminada de Israel e, com certeza, no sentido de não usufruir dos benefícios da aliança com o Senhor, sofreria uma morte natural prematura determinada pelo Senhor. A palavra que Deus usou para traduzir este rito é a mesma que era usada anteriormente no Êxodo para a dura servidão dos israelitas, o que nos leva a crer que agora eles teriam um novo Senhor, que seria Deus, não mais Faraó. Para os israelitas, obedecer às instruções com relação à refeição era uma demonstração de fé, tanto antes quanto depois da primeira celebração da Páscoa. Nós temos o pão asmo, que estaria simbolizando a santidade, as ervas amargas do arrependimento, o cordeiro, a vinda do cordeiro, de Jesus, que deveria tirar o pecado do mundo, e o sangue, o sacrifício, porque o pecado ele gera a morte, e a morte da nossa carne. A Páscoa ela tem como símbolos o cordeiro, o sangue, ervas amargas e pães asmos. O sangue simboliza o sangue de Jesus, o cordeiro, o livramento, as ervas amargas, o cativeiro, e o pães asmos, o pão da vida. E aí uma pequena ilustração, de cada um desses símbolos, Então, lá no versículo, nós temos lá no versículo 31 à frente, nós vemos a morte, o sacrifício, dos primogênitos, que é a 10ª praga. E lá no versículo 37, nós temos a saída do povo hebreu do Egito, onde eles partem e partem de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil homens a pé. Olha quantas pessoas, hein? Mais de 1 milhão de pessoas, E então eles acabam despojando os egípcios, Cada um foi no seu vizinho egípcio e pediu um pouco de ouro, vasilhas, E isso é uma promessa que Deus já tinha feito a Abraão há muito tempo, E junto com o povo hebreu saiu também muitas outras pessoas que não gostavam do Egito aparentemente. Eles aproveitaram a oportunidade para deixar aquela terra. E lá nas instruções do versículo 43 e 49, mostra que poderiam fazer parte da comunidade de adoradores de Deus, É claro que para fazer parte da Páscoa, eles deveriam, que acabou se tornando uma festa nacional do povo hebreu, eles deveriam passar primeiro pela circuncisão sendo homem,
Os israelitas, lá no versículo 39, seguindo a instrução de Deus, eles tomam os tesouros dos egípcios, mas não em provisões de alimento, né? Porque Deus proveria o alimento. Então, eles não puderam levar consigo alimentos enquanto saíam. Levaram ouro, levaram prata, levaram bacias de bronze, levaram tecidos e animais, mas não poderiam levar alimento. Então, esse é um resuminho, né, do que nós temos em relação à Páscoa e a saída do povo hebreu do Egito. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. A graça e a paz.